sabadão pegando fogo no Corinthians. 4 notícias estouraram de uma vez só e prometem agitar demais o fim de semana da Fiel. É dentro de campo, fora de campo e até nos bastidores da política do clube. Tudo isso eu vou te contar agora, do jeito que só aqui você encontra. Então já sabe, se você ama o Timão, deixa o like, se inscreve e acompanha até o final, porque a última notícia é bombástica e eu quero ver sua opinião nos comentários. Primeiro vamos falar do jogo deste sábado, porque é daquelas partidas que mexem com o coração. O Corinthians recebe o Bahia na Neoquímica Arena, e olha, não é exagero dizer que esse duelo pode definir os próximos passos do time no Brasileirão. A fase não é das melhores, já são 5 jogos sem vitória, um jejum dolorido que deixou a Fiel preocupada e impaciente. Dentro de casa, então, a coisa tá ainda mais complicada, são 4 jogos sem vencer em Itaquera, um pesadelo para um clube que sempre transformou o estádio em caldeirão. Mas tem um detalhe que pode fazer toda a diferença, a energia da torcida. O goleiro Hugo Souza, que será titular mais uma vez, deixou isso claro na entrevista que concedeu à Corinthians TV. Ele disse, com todas as letras, que o time precisa fazer valer o fator casa e contar com a Fiel para empurrar o time de volta para o caminho das vitórias. Nas palavras dele, a gente precisa fazer valer o fator casa, mostrar que temos um time qualificado e colocar em prática no jogo tudo o que trabalhamos no dia a dia, com energia, vontade e respeitando os comportamentos que o professor passou. Tenho certeza que assim vamos reencontrar os caminhos da vitória. E ele tem razão. O Brasileirão é traiçoeiro, nivelado, todo jogo é uma pedreira, mas a pressão só aumenta quando você não faz o dever de casa. Hoje o Corinthians soma 22 pontos, apenas 6 acima do Vasco, que abre a zona de rebaixamento. Ou seja, não dá para brincar. Vencer o Bahia é obrigação, não só para respirar na tabela, mas para devolver a confiança que a torcida tanto merece. O problema é que Dorival Júnior vai precisar quebrar a cabeça, porque os desfalques são muitos. Yuri Alberto, Memphis Depay, André Carrillo e Hugo Farias estão lesionados. Romero, Angileri e Kaká cumprem suspensão. Maicon até treinou, mas ainda está em transição física e pode não ter condições. A sorte é que, apesar de tudo, Dorival conseguiu organizar melhor o sistema defensivo durante a semana. Treinou transição rápida e aposta que o time pode surpreender o Bahia, que vem embalado e ocupa a 4ª colocação. Mas como se não bastasse a pressão dentro de campo, fora dele a situação também pegou fogo. E o motivo é um só: Cauê Furquim. O garoto da base corintiana foi contratado pelo Bahia após o Grupo City, que administra o clube baiano, pagar a multa rescisória de 14 milhões de reais. O Corinthians não gostou nem um pouco da forma como isso aconteceu. O clube soltou uma nota dura, acusando o Bahia de aliciamento ilícito e imoral, e ainda classificou a ação como uma ponte lícita para o mercado internacional. Ou seja, o clima esquentou de verdade. Esse episódio foi suficiente para o Corinthians romper relações institucionais com o Bahia. E aí, meu amigo, a partida deste sábado ganhou contornos ainda mais quentes. A imprensa baiana até revelou que torcedores do tricolor têm medo de sofrer algum tipo de hostilidade em Itaquera, mas, ao que tudo indica, a diretoria deles não pediu reforço de segurança. Eles acreditam que a polêmica não vai extrapolar para as arquibancadas. Só que a gente sabe, o torcedor do Corinthians não esquece fácil quando sente que o clube foi desrespeitado. A atmosfera promete ser carregada, e o Bahia que se prepare porque vai encontrar um ambiente hostil como nunca. E como se tudo isso já não fosse suficiente para mexer com a emoção do corintiano, ainda tem a questão política. Depois de meses de turbulência, o impeachment de Augusto Melo foi confirmado, e o Corinthians terá novas eleições no dia 25 de agosto. Isso mesmo, em menos de 2 semanas, o clube vai escolher um novo presidente para comandar o timão até dezembro de 2026. A votação que tirou Augusto do cargo foi dura, 1.413 votos a favor do impeachment, contra apenas 620 que queriam sua permanência. Um resultado claro, que mostrou que a base política do clube não tolerou a gestão. Augusto Melo, que já estava afastado desde o fim de maio, agora sai oficialmente de cena. E a pergunta que não quer calar é: quem assume esse rojão? Ainda não se sabe todos os nomes que vão disputar, mas os critérios são claros. Para concorrer, o candidato precisa ser conselheiro vitalício ou já ter sido eleito pela Assembleia Geral ao menos 2 vezes, além de estar em dia com o clube. O Conselho Deliberativo será o responsável pela escolha, e o clima promete ser quente. O que dá para dizer é que a eleição vai ter impacto direto no futebol. Afinal, qualquer presidente que assumir terá a missão de estabilizar o clube financeiramente,
recuperar a confiança da torcida e dar condições para que Dorival Júnior consiga trabalhar em paz. E isso em meio a uma campanha irregular no Brasileirão e a pressão da Copa do Brasil, é um desafio gigantesco. Então, resumindo para você, torcedor, o Corinthians entra em campo neste sábado contra o Bahia carregando uma responsabilidade enorme. Precisa vencer para encerrar o jejum, precisa mostrar força dentro de casa e precisa dar uma resposta para a Fiel. Tudo isso em meio a uma crise política sem precedentes e a uma polêmica quente nos bastidores com o próprio adversário. É jogo de vida ou morte, é mais do que 3 pontos. É o orgulho corintiano que vai estar em campo. E eu quero saber de você, o que você acha dessa situação? Você acredita que o Corinthians tem força para vencer o Bahia mesmo com tantos desfalques? Acha que o rompimento com o Bahia foi justo ou exagerado? E sobre as eleições, na sua opinião, qual deve ser o perfil do novo presidente que o Timão precisa nesse momento tão delicado? Enquanto você deixa sua opinião, se liga nessa última notícia do Corinthians de hoje. E se dentro de campo o Corinthians já carrega a pressão, fora dele a coisa não está nada tranquila. Nos bastidores, o nome de Fabinho Soldado vem perdendo cada vez mais força, e não sou eu que estou dizendo não. Essa é a leitura de gente importante lá dentro do Parque São Jorge. O diretor de futebol do Timão, que já foi muito elogiado por sua capacidade de organização e pelo jeito firme de blindar o elenco em momentos de turbulência, agora vive um processo de desgaste que pode custar caro. A saída do garoto Cauê Furquim para o Bahia foi a gota d'água para muita gente. Como é que um jovem que já treinava com o elenco principal, já respirava o ar de Itaquera, sai debaixo do nariz da diretoria sem que o contrato tivesse sido renovado? Muita gente vê isso como uma falha grave de gestão e, claro, o dedo apontado foi direto para Fabinho. Pior, ele sequer foi informado da viagem do jogador para exames médicos no Bahia, o que deixou a impressão de que o Corinthians perdeu o controle da situação. Não bastasse isso, teve o episódio Depay. O holandês reclamou de atraso salarial e a diretoria entende que houve falha justamente na comunicação entre o elenco e a cúpula do clube, comunicação que deveria ser feita pelo próprio Fabinho. E como se não fosse suficiente, o vazamento de negociações com Léo Mana e Diego Palacios antes do anúncio oficial irritou demais o presidente interino Osmar Stabile. Para alguns dirigentes, isso foi falta de comando. É verdade que ele ainda tem crédito como gerente por cuidar bem do CT, organizar o ambiente e tentar proteger o grupo em meio à crise política. Mas naquilo que mais importa para o torcedor, que é pensar elenco, mercado, renovação e cuidado com a base, e a avaliação tem sido dura. A sensação é que falta ousadia, criatividade e atenção para detalhes que o Corinthians não pode mais se dar ao luxo de errar. E nos bastidores já se fala até em fritura contra Fabinho, com pessoas próximas admitindo que a pressão sobre ele está ficando insustentável. E falando em pressão, meu amigo, não pense que o Bahia vai dar mole nesse sábado. O time de Rogério Ceni vem para Itaquera com desfalques importantes, é verdade, mas ainda assim chega embalado e com confiança lá em cima. O capitão Everton Ribeiro não joga porque levou o terceiro amarelo, e o meia Rodrigo Nestor também está fora por conta de lesão. Mesmo assim, o tricolor deve escalar o que tem de melhor, já de olho também na semifinal da Copa do Nordeste no meio da semana. O goleiro João Paulo, recém-contratado, também não estreia agora porque não deu tempo de ser regularizado no bid. Ou seja, a provável escalação do Bahia deve ter Ronaldo no gol, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba na defesa, Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo no meio, com Ademir, Kaique e William José no ataque. Ceni trabalhou o time com intensidade durante a semana, corrigindo erros do último jogo contra o Fluminense e focando em bolas paradas e finalizações. Eles sabem que enfrentar o Corinthians em Itaquera é sempre guerra, mas também sabem que o Timão está fragilizado, com desfalques e em jejum. Vão tentar se aproveitar disso. Então, torcedor, olha só a mistura. Dentro de campo, um jogo decisivo para acabar com o maior jejum do Brasileirão nesta temporada. Fora dele, o desgaste de um dirigente que pode cair a qualquer momento. E do outro lado, um adversário que chega ferido, mas que continua perigoso e com muita gente querendo aparecer. Agora eu quero ouvir você. O que acha da situação do Fabinho Soldado? Acha que já deu para ele ou ele ainda merece mais tempo no comando do futebol do Timão? E sobre o Bahia, você acredita que o Corinthians consegue superar todos os desfalques e levar essa vitória dentro de casa? Deixa sua opinião nos comentários, porque aqui, mais do que informação, a gente constrói junto à Voz da Fiel.